sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Projeto Amor Mães e Gestantes. É uma alegria estar aqui compartilhando mais um pouquinho com vocês. Para a gente começar hoje, eu queria começar, como sempre, orando. Vamos orar? Vamos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós aqui com o podcast, Pai, para que a gente possa levar conteúdo que venha de Ti, Senhor, para cada mamãe que está com dificuldade, que tem alguma dúvida, Senhor. Nos dirige, Senhor, neste momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém, gente, que hoje seja especial aí para você. A gente vai falar de um assunto super delicado e muito importante, né? Mas antes eu queria te apresentar um pouquinho, se você chegou aqui, está nos assistindo pela primeira vez, se você ainda não nos conhece, nós somos o Projeto Amor Mães e Gestantes, um projeto idealizado pela Renovada Internacional. Aqui nós temos encontros semanais, sempre presenciais, durante 12 semanas, com mamães de filhos de 0 a 14 anos e gestantes. Nós temos aqui dentro da nossa equipe vários profissionais da área da saúde que vão trazendo palestras sobre desenvolvimento infantil, sobre o passo a passo da gestação. E eu digo que o nosso grande diferencial, né, Val, são as rodas de conversa. Sim. Por ser presencial, a gente sempre tem uma roda de conversa ali com as psicólogas, onde as mães trazem as dificuldades, o choro, a alegria, os desafios, o dia a dia. E, nossa, como a gente tem visto cura, como a gente tem visto, assim, transformação, né? Sim, compartilhar tem feito diferença, né? Muita diferença, tem sido muito legal. Então, é muito legal e tem sido realmente um diferencial. A gente tem tido muitos depoimentos de transformação nos relacionamentos de pais e filhos e também de uma leveza na gestação, né? Que eu vejo que é tão importante. Então, eu quero, fica ligadinho aí, porque em breve nós vamos abrir as inscrições para a turma de 2024. Então, Uau. Fica ligado. Vamos lá. Hoje o nosso bate-papo vai ser com uma profissional querida, maravilhosa, nossa amiga, fonoaudióloga Márcia Merenda. Tudo bem? Tudo bem, a paz. E aí, Muito importante estar aqui. Eu fico muito lisonjeada em ter sido chamada para fazer parte desse projeto, que eu creio que assim vai abrir horizontes de muitas pessoas, das mães, e é muito importante a gente ter essas orientações, essas conversas, e assim, eu fico muito lisonjeada mesmo de ter sido chamada para participar de um projeto tão bonito desse. A gente que agradece essa disponibilidade. É isso aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento da fala e um pouquinho sobre autismo. Eu sei que é um assunto assim que assombra, né? E aí, começando o nosso bate-papo, já queria aqui deixar uma pergunta para a gente iniciar. Hoje a gente vê que essa questão de desenvolvimento da fala tem vários tabus, tem muitas comparações, que eu falo que é o inimigo da maternidade, a bendita da comparação, né? Meu filho de 1 ano e meio já sabe ler e escrever. Meu filho não consegue falar Meu nada, filho não só fala. eu entendo. Brincadeira, nenhum filho de 1 ano e meio escreve e lê, tá, gente? Não. Mas existe uma preocupação muito grande, né? Quando que meu filho deve começar a falar? Quais são as primeiras palavras? Né? E hoje que a gente sabe que também essa questão da fala está ligada, né, já a um apontamento ali para o autismo, aí fica ainda aquela preocupação maior. Mas pensando no desenvolvimento da fala dentro de uma normalidade, como que funciona, né? Qual é a idade assim, para um marco da fala? Quando que começa ali as primeiras palavras? O que estaria hoje dentro de uma normalidade? Hoje eu trabalho numa equipe multidisciplinar, né? Eu trabalho com transtorno do desenvolvimento e TEA, que é um termo que a gente usa para transtorno do espectro autista, né? Então a gente tem que ter um olhar diferente para alguns marcos da fala, né? Na verdade, é um desenvolvimento, né? Um neurodesenvolvimento atípico na área de... Ele é muito forte na área de interação social, comunicação social, né? E nesse contato visual e em comportamentos muito estereotipados. Então, assim, a criança, desde lá da amamentação, todo esse caminho é um caminho que vai favorecer ela para a fala. Tudo é válido, né? Desde quando a criança começa a sugar, começa com a papinha, aí ela passa para aquele alimento mais sólido, tudo isso está trabalhando essa musculatura, porque o corpo humano inteiro é formado de músculos e a face também, para depois auxiliar nessa fala.
Então, toda criança, ela é diferente, ela é única. A gente sabe que, assim, cada um tem seu desenvolvimento. Só que dentro desse desenvolvimento, a gente tem que ter um olhar para olhar, olha, essa criança, ela precisava, por exemplo, estar olhando mais para mim, que é uma coisa que a gente fala muito, que um dos primeiros pontos que a gente frisa, principalmente quando a gente está na fase de amamentação, quando ele é muito bebê, que é importante ter aquela interação, né, da criança com a mãe, ela olhar, ela perceber, ela não ser aquela criança que aos estímulos externos para ela é indiferente. Ela tem que prestar atenção, então assim, a fala envolve a audição, se ela está escutando, envolve se ela tem essa interação social, se ela se interessa pelo outro, se ela tem esse contato, então são pontos que a gente tem que ir avaliando, né? E a criança vai falando aos poucos, algumas falam mais rápido, outras falam mais devagar. Mas tem um marco de idade, assim, que ela deveria já estar falando alguma coisa? O pessoal fala que, assim, muitas vezes, quando a criança não está falando com 2 anos, você tem que ir atrás. Mas 2 anos, se você for ver, não é o natural para você ir atrás. Você já tem que desconfiar com outros aspectos. Por quê? Até os 2 anos, a criança tem que estar soltando balbucios, ela já tem que estar soltando palavrinhas soltas, ela já ia tem... falando papai, mamãe. Isso, papai, mamãe. Ela talvez não forme, ela não forma frases, mas ela tá soltando palavras. Então, assim, a criança chegar aos 2 anos, não falar nada, não ter essa comunicação, Mesmo se for difícil, assim, por exemplo, falar água e faça um negócio assim, mas... porque na verdade... a palavra certinha, não, bem falada. Não precisa ser certa, porque na verdade tem marcos e tem fonemas de acordo com a idade, conforme eles vão crescendo. Só que é importante ela tá tentando se comunicar, ela ter a intenção de se comunicar. Então muito mais do que estar falando, a gente precisa observar que até os 2 anos ali ela já está tentando se comunicar. E isso está dentro de uma normalidade. Tentando se comunicar com a fala, não só apontando, né? Porque eles apontam e comunicam muito bem, né? A criança fala, que a água aponta lá pro galão de água e eu quero aquela água. Que então... a gente fala que tem muitos fatores, né? Porque assim, muitas vezes a criança ela é inibida na fala porque aquela criança, talvez é o primeiro, o pai ou o avô faz tudo o que ela quer. Aí então a criança sabe que ela aponta o que ela pede, tudo ela recebe na hora. Então para ela é cômodo muitas vezes não falar. É uma das coisas que a gente muitas vezes fala. A criança tem que pedir, você tem que deixar ela pedir, para ela também começar, ela se interessar em falar. Não só apontar eu dou. Mas é preocupante, assim, ela não estar falando nada, ela não está soltando nenhum fonema mesmo antes dos 2 anos, porque desde quando ela está lá com meses, ela já começa com os balbucios. Então é normal, bu, que a gente fica falando, né? Que eles ficam fazendo os sons dele. Mas a gente imitando. É uma intenção comunicativa. O que não pode, ele não evoluir. E muitas vezes acontece da criança também. Ela fala, de repente ela para e retrocede. Sim. Nessa fala. Você vê que ela estava no marco e ela retrocedeu também. É importante olhar para isso, né? Porque não é normal, isso é atípico. Né? Até a criança também vai brincar, ela não se interessa pelas outras crianças. Você vê que mesmo numa roda de criança, ela prefere brincar sozinha. Se o outro tiver ou não, para ela é indiferente. Hoje a gente tem a questão da TV. Então, assim, a TV, ela pode estimular a fala, mas ao mesmo tempo, assim, talvez ela pode ficar muito presa a desenhos que não falam. Né? Então, assim, ela tá com esse estímulo de... Às vezes você tem irmãos, você tá numa escola. A gente fala que a escola auxilia muito, porque é como se você mandasse a criança pra selva, né? Ou eu aprendo... a lá da sobrevivência. Então, assim, ela se obriga a desenvolver. Então, chega a determinada idade, eu não digo antes desse marco, mas depois a criança acaba que se obriga, ajuda muito. Inclusive nessa interação dela brincar com crianças da idade dela, né? Embora a gente saiba tem a fase, essa questão de talvez a parte da saúde ela fique um pouco mais suscetível a pegar algumas doenças, porque ela estava presa no mundinho e saiu. Mas essa interação com o mundo é importante para ela. Para todas as crianças. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tirando assim, os marcos que você disse, né? E as interações com a mãe, alguma coisa pontual para o autismo, tirando
por exemplo, uma criança que não tem nenhum diagnóstico, ou não um diagnóstico ainda, mas que não tem, uma criança que não tem o autismo, por exemplo, que não está dentro do aspecto. Uma criança normal, que a gente... não é normal, mas uma criança típica, ela... às vezes ela tem alguma dificuldade de fala? Pode ter alguma dificuldade de fala? Ela pode. E quando eu como mãe, uma criança típica, como eu me preocupar? Assim, se ela até os 2 anos, ela não falou nada, e ela não tem a questão do autismo, é uma preocupação, eu preciso ir? Pode ter outro tipo de problema? Pode, porque, por exemplo, assim, até os 2 anos, a gente fala que antigamente o pessoal falava para esperar até os 2. A gente fala para se atentar antes. Essa criança, quanto bebê, com 1 ano, como ela vai falando. Por quê? Muitas crianças podem ter a questão auditiva. Sim, é verdade. Então, ela pode ter uma dificuldade nessa audição, ela pode ter uma perda auditiva e ela não escuta, porque tem níveis de perda auditiva que não pegam alguns sons. Pode ser que ela não escuta o nível de sons da fala, né? Então, é uma coisa que tem que observar. Por isso que a gente fala do teste da orelhinha, com o tempo passar no pediatra e olhar. Às vezes entra naquela questão, além de ela não ter intenção comunicativa, né? Porque a mãe dá tudo na mão, ou todos os familiares dão. Tem a questão que hoje a mãe, a gente tem muito aquela questão, eu vou deixar a criança com a mamadeira vou deixar a criança com a chupeta. E são coisas que, assim, a gente tem uma musculatura para ser trabalhada, então ela tem que ter uma posição. Ela fica fora da posição, né? Então, assim, a gente fala que, principalmente a chupeta é inimiga da fono, porque ela mantém aquela língua na posição totalmente errada. Então, é uma criança que não tem força, porque é um órgão. Que atrapalha. A língua é um músculo, né? Ela não tem força para falar, aí ela vai falar fonema errado. Ela não mastiga coisa dura, então ela não trabalha, essa musculatura fica flácida. Hoje em dia eles têm mania de comer alimentos muito, muito mais fáceis, né? Que nem carne, muito. Hoje a gente vê que tem uma resistência muito grande em estar mastigando carne. Gente, minha filha tá assim, ela cospe o bagaço. Mastiga, cospe. O que tá acontecendo? Mas ainda quando tá mastigando e cuspindo, ainda tá tentando. O problema é quando nem tenta, né? Então assim, são coisas que sim, vão fazendo a criança também não falar da forma certa, porque é uma musculatura, você precisa trabalhar. Às vezes ela pode ter um frênulo encurtado, né? Que ela não consegue atingir alguns fonemas. Mas quando tem isso já dá para perceber na amamentação, né? Alguns sim, outros não. Outros a criança adapta, mas na amamentação já dá para perceber. Dependendo de quando ela está sugando tudo. Aí você tem que ver, dependendo do desenvolvimento, a criança, hoje em dia é muito normal ter crianças com apraxia, principalmente autistas. Então, assim, é um desenvolvimento na área motora da fala. Então, ela sabe o que ela quer falar, mas na hora que ela vai falar, ela não consegue falar. Então, assim, são coisas que, assim, é só de autista? Não. Ele pode vir com essas condições, mas isso é uma condição de qualquer criança que pode... É interessante, né? Como está se falando muito sobre essa questão de autismo, até para a gente trazer uma certa tranquilidade, né? Porque Sim. se a gente fala que tudo tem... que se não fala, já vai direto para o autismo, imagino que as mães fiquem desesperadas. É importante a gente saber que existem outras coisas, né? Pode ser uma questão de audição, como a gente ouviu aqui, né? Tem uma série de fatores. O importante se até os 2 anos não tem nada, né? Já é um ponto de atenção, é isso que eu estou entendendo, né? Eu acho que até antes dos 2 anos, se vê que essa criança não tem intenção, ela não fala fonemas, não fala um papá, mamãe, tá muito naquela fala bebê infantilizada, é um ponto para se levar para ver. Pode ser que seja questão de desenvolvimento mesmo, de dar mais desenvolvimento para essa criança. Como pode ser uma questão de ser investigada algo, né? Entendi. E aí, o que seria, de repente, como é que a gente começa a diagnosticar ou entender que talvez meu filho esteja indo para o caminho do autismo? O caminho do autismo não, né? Está bem errado, mas como é que ele pode ser um autista pensando nessa questão do desenvolvimento de fala? Tem algum marco, assim? E como é que a gente diagnostica isso? Então, a gente, antes de 2 anos, se ele não está falando fonemas, pelo menos papá, mamãe,
é de se ficar alerta. Pode ser sua fala? Pode, mas entra nessa questão. A questão dele não ter essa interação social, não se interessar pelo outro, o outro ser indiferente para ele não ter o contato visual. E às vezes você vê que em alguns momentos ele pode ter alguns comportamentos repetitivos, né? Não dá função para as coisas quando ele vai brincar. Às vezes as pessoas falam assim, mas meu filho andou na ponta do pé. Tá, isso é da criança. Sim. Numa parte do desenvolvimento motor, todo mundo andou na ponta do pé. O que não é normal é ele continuar andando durante, por exemplo, a vida inteira, porque ele tem uma questão sensorial ali muito forte. Não é normal que nessa questão acontece. Mas ele às vezes brincava com o carrinho de forma aleatória. É normal. O que ele não pode é viver brincando assim. Tudo que ele pega na mão, ele não dá função, ele não se interessa. Ele não dá função, a boneca tem que ser boneco, o carrinho tem que ser carrinho. Eu pego um brinquedo e eu brinco. Não, esse brinquedo para mim é indiferente. Muitas vezes aquela criança que ela é muito alheia às coisas ao seu redor. E, embora a gente tenha níveis, né, que a gente pontua, e a criança também pode ser aquela criança que você vê isso muito leve, mas é uma criança que tem uma habilidade muito alta e passa muito despercebido essa questão, né? Então tem que ser avaliado muito devagarinho. Também a gente não pode pegar um ponto e falar, nossa, ele faz isso, então ele porque são vários juntos, entendeu? São crianças que têm dificuldade. Se ela tem dificuldade de contato, ela tem dificuldade de imitar. Ela gosta de ficar muito no mundo dela. Você percebe que pode ter crianças que às vezes ela não gosta de barulho muito alto, né? É uma coisa que pode irritar ela. Já tem outras crianças que não gostam do toque. Aquele toque para ela pode ser muito aversivo, ela é muito sensorial. Então são coisas que a gente tem que aos poucos verificando assim. O retrocesso, né, que você falou, o retrocesso, né? de repente a criança fala tudo. Nossa, a criança que está indo muito bem, de repente ela retrocede total na fala. Que acontece também. Então, a criança tem um desenvolvimento perfeito, em dado momento ela parou, retrocedeu, e aí você vai investigar e descobre que é uma questão. Porque é uma questão que acontece. Essa questão da funcionalidade dos brinquedos, eu te perguntei porque, assim, o meu filho mais velho, ele não é autista, mas ele nunca brincou com o brinquedo com a funcionalidade dele. Os carrinhos dele, ele gostava, inclusive, de enfileirar, que é um dos pontos, né? Ele gostava de brincar, assim, de estacionamento. Eu gosto de enfileirar, deixar tudo certinho. Ele gostava disso. Ele não está dentro do transtorno do espectro autista, mas ele gostava disso. Então, é um ponto dele particular, né? Que ele brincava daquele jeito, daquela maneira, com o carrinho, por exemplo. E ele nunca foi de brincar mesmo com os brinquedos. Ele gostava de fazer outras coisas, ele gostava de organizar. Então, mas eu nunca pensei que pudesse ser, porque era apenas isso, entendeu? Então tem essa questão também da individualidade, né? A gente tem que analisar vários fatores, né? A gente não pode olhar um fator isolado e falar, nossa, aquela criança tem um transtorno. Não, do espectro. É diferente, tem que olhar vários fatores. E tem aquela criança que vai se desenvolver bem, porque o grau dela é muito leve, mas tem aquela criança que vai ter uma dificuldade, que ela precisa de um acompanhamento diferente. E essas crianças que têm um grau tão leve, às vezes elas nem chegam a descobrir, né? Às vezes são adultos que, aliás, hoje a gente vê muitos adultos se descobrindo e nunca nem imaginou. E aí quando se descobre, fala, poxa, algumas coisas agora fazem sentido, né? Tá tendo muito diagnóstico tardio mesmo. E um dos fatores também é histórico familiar, né? Mas é assim, é uma regra. Ele é geneticamente transferido? Como é que funciona? Não, é um dos fatores. Mas geneticamente transferido? Geneticamente, se você tem a probabilidade... É que tudo a gente fala em probabilidade, né? É igual todas as doenças. Quer dizer que eu tenho aquela propensão de ter esse diagnóstico mais do que o outro. Não quer dizer, não é regra, mas é uma probabilidade. Se você já tem, de vir a ter. E aí, vamos supor, uma família que tem... mais de um filho. Um tem, o outro não. Talvez o outro possa ter também.
Sim. É possível ter mais de uma criança Sim. dentro de um quadro. Assim. Como é possível todas ter, ou como é possível ter um só. Então, existem antigamente e normalmente, assim, né? Eu não digo antigamente. As bases se diziam que esse transtorno, ele se desenvolve normalmente, a maioria, no gene masculino. Mas hoje a gente está tendo muita menina também. Meninas autistas, é isso? Isso. Meninas autistas também. Uhum. Mas a propensão sempre foi mais pro gênero masculino. Masculino, interessante, né? Márcia, e assim, descobri que meu filho é autista. O que eu posso fazer? A gente escuta muito sobre o método ABA, mas acredito que não seja só isso, né? Que não exista só um método ou uma forma de estar auxiliando com as terapias. Tem alguma mais? Para você perceber e você descobrir um caminho, é que eu digo um comprido, porque você vai ter que passar com o neuro, ele vai fazer exames, né, para apontar, e aí essa criança às vezes vai ser encaminhada para uma equipe, ele vai pedir um fono para ela, provavelmente ele já tem um atraso na fala, aí vai pedir uma análise psicológica, aí vai um psicólogo, dependendo, ele precisa de um TO, se ele tiver uma questão sensorial. Aí toda essa equipe vai fechar um relatório com o olhar dela dentro dessa criança para o neuro, para ele tirar todas as dúvidas dele e ter certeza que realmente o diagnóstico que ele prevê, ele vai fechar. Aí ele consegue fechar com essa equipe toda esse diagnóstico, dizer, não, essa criança, ela realmente está dentro do espectro, né? O ABA é um dos métodos, né? Hoje é um dos métodos mais comprovados de desenvolvimento que é para criança. Tem outros que podem ser usados, porque a gente não pode descartar que cada criança tem seu caso, é única. Talvez o método ABA para uma criança, para outra ela não desenvolva tão bem, ela se desenvolva em outro método. Mas a maioria delas, principalmente em alguma fase da idade, ele hoje cientificamente é o que é mais comprovado. Né? Aí tem outros, tem vários tipos, né? Tem o ABA que é mais naturalístico, tem aquele que você é o DTT, que você tem que fazer ele mais condicionado para a criança. Aí depende do desenvolvimento dela. Entendi. Mas para descobrir que meu filho é autista, não consigo passar, não tenho acesso ao ABA de alguma maneira, não sei, estou numa fila. Como é que eu faço? Eu consigo sem essa equipe ir trabalhando ele ou eu preciso que ele esteja inserido dentro disso? Normalmente, quando você descobre que essa criança tem, você precisa de uma intervenção e de uma ajuda. Por quê? Ela precisa evoluir no desenvolvimento. Quando você tem aquele nível que é aquele mais leve, que ele consiga, que nem tem adultos hoje que tiveram esse desenvolvimento, mas foi mais custoso, talvez ele passe. Mas precisa que essa criança ela tenha uma intervenção para poder ela ter esse desenvolvimento e ela não parar ou retroceder. Uhum. Então, assim, você procurando essa ajuda, normalmente os neuros fazem encaminhamento para as equipes, né? Não necessariamente seria no método ABA. Se tiver e essa criança ela tiver como ir para esse método, ele prescrever, é um dos métodos que hoje a gente coloca cientificamente mais comprovado, mas não é o único. Só que o importante é ela entender que ela precisa de uma intervenção. Tem que ter ajuda. Ela precisa de uma ajuda porque ela é como se ela tivesse uma desorganização que ela precisa aprender a se organizar. Uhum, entendi. Né? Diante de um ambiente de vários estímulos, diante de um ambiente com muita luz, diante de um ambiente com muita gente falando, diante das pessoas. Né? Então ela precisa, para ela desenvolver essa fala. E até os pais, para serem orientados, porque muitas vezes eles precisam de orientação. Como que eu lido com essa criança? A forma de ensinar para ela é diferente de uma outra criança. Não quer dizer que deixou de ser criança, mas ela tem uma forma diferente de aprender, que você precisa colocar, né, para se entender e ela se adequar. Uhum, entendi. Bom, aí pensando, né, que a gente tem esse auxílio, né? Qual que seria, então? Eu tenho um filho autista, né? Não tenho, estou dando um exemplo, né? Tenho um filho autista. Dentro do meu contexto familiar, o que eu preciso fazer? Qual é a minha função? Como é que eu auxilio? Né?
Como é que o contexto família e escola contribuem para um melhor desenvolvimento dessa criança? Assim, hoje, quando você manda uma criança para uma intervenção, que a gente diz que ela vai para uma clínica, que ela vai ser acompanhada, ela vai ter a quantidade de horas que ela vai ficar lá, né? Então, a gente diz que, assim, dentro desse monte de profissionais que vão atender, que ela tem essa equipe, a gente pode falar que ela tem uma tríade que seria a escola, a clínica, que são os terapeutas, e a família. Então, assim, todo mundo tem que se conversar para entender como que essa criança está em desenvolvimento. Porque a gente precisa mapear e saber como conduzir ela, para ela criar uma rotina. Porque uma coisa que eles gostam muito, que é normal eles terem uma rotina. Então, a escola sabe lidar, os terapeutas lidam da mesma forma e a mesma orientação deles é passada para casa. Então, todo mundo segue uma linha. E aí a criança consegue evoluir de uma forma, pode-se dizer, mais rápida, né? Embora cada uma tenha o seu tempo. Mas é muito importante, porque a família precisa estar nesse contexto da escola. Né? Para todo mundo falar a mesma língua, né? Para todo mundo falar a mesma língua. A criança não fica confusa. Porque a criança, independente dela ser autista, ela não deixou de ser criança. Sim, ela precisa de limite. Tem hora que ela vai chorar frustrada, mas ela precisa aprender a lidar com essa frustração. Ela também precisa aprender a lidar com o não só com o sim, independente, porque ela é uma criança. Ela precisa brincar, ela precisa ter um tempo de não fazer nada, ela precisa ter o tempo de descansar, porque o corpo humano continua o mesmo. Ele precisa ter aquela quantidade de horas de sono, de descanso. Então, assim, ela não pode estar sobrecarregada também. Porque nem tudo é um diagnóstico, né? Existe um desenvolvimento normal. É uma criança que o desenvolvimento físico, cerebral, tudo está acontecendo independente de um diagnóstico. Sim. Né? O diagnóstico é bom, ajuda você a buscar ajuda profissionais e escola que vão te auxiliar, vão auxiliar aquela criança a ter um melhor desenvolvimento dentro do limite dela, mas ela não deixou de ser criança, ela tem desenvolvimento. Às vezes não é uma birra normal de uma criança com qualquer idade. Sim, ela não deixou de ser. Às vezes ela está com um comportamento inadequado por conta de alguma coisa que deixou ela desorganizada, que é um termo que a gente usa muito. Mas muitas vezes é porque ela está fazendo uma recusa ali, é uma birra dela e ela tem que entender. Por isso que a gente fala, é importante, e um dos ensinos, um dos treinos que a gente tem, eles entender o não, eles entender essa questão de eu preciso entender quando não é para fazer, quando é para fazer, e essa negativa é importante porque eles são crianças. Sim. E é interessante, né? Porque hoje a gente vê que tudo se rotula, né? Hoje existe o mundo dos rótulos, né? Todo mundo é carimbado de alguma maneira. E acaba que o autismo também é um rótulo, né? A gente sabe que é um diagnóstico, que tem ali todas as suas particularidades. Mas eu vejo, por exemplo, um grande desafio, por exemplo, no contexto familiar, onde existe mais de um filho. Um é autista e os demais não são. Como é que a mãe lida com isso, né? Porque ele demanda uma atenção maior, né? Até porque ele precisa desse suporte, e os outros às vezes ficam olhando e podem até questionar por que aquele tem atenção e eu não. Às vezes a mãe compensa mais porque tem um diagnóstico, então não tem a imposição, né? A colocar os limites, não ensinar os princípios e valores, não tem regra, porque ele é autista, ele não vai entender, né? E aí faz diferença de um filho para o outro. Aí a gente acaba criando um outro problema, né? Porque além de eu ter um filho com uma situação dentro do autismo ali, com as suas particularidades, eu acabo criando um filho que se sente rejeitado, que se sente à parte, que às vezes vai ter até uma aversão. Então, como é que o meu olhar, né? Assim, como é que eu faço para equilibrar os pontos? É que assim, hoje a gente precisa entender que inclusão, a gente também precisa que as partes que estão envolvidas entendam como lidar. Por exemplo, uma criança que funciona diferente. Então, o que eu estou ensinando, o não que eu estou ensinando para essa criança, eu tenho que ensinar para essa de outra forma. Mas os dois têm que aprender. Então, assim, eu acho que dentro da família, todo mundo entender que aquela criança tem uma condição de aprendizagem diferente e ensinar isso
até para os irmãos, quando ele tiver com outras crianças, eles aprenderem a lidar e eles entenderem essa diferença é importante. A gente vai criar até seres humanos mais empáticos, com empatia, acolhedores. Agora, dentro de um contexto de escola ou de uma comunidade onde essa criança faça parte, eu isolo ela ou eu incentivo ela a estar no meio de todos? Assim, a interação social, principalmente assim, que é uma dificuldade do autismo, ele precisa estar no meio dos outros. É importante ele estar incluso, é importante ele estar na escola. Só que aquela comunidade precisa saber como lidar com ele. Porque senão vai ficar aversivo para os dois lados, para ele e para as outras pessoas. Porque elas não sabem o que fazer e ele vai se sentir ali desorganizado, ele não entende aquele ambiente. Então, para ele também pode virar aversivo. Então, assim, ele tem que estar incluso, só que aquela comunidade tem que entender. Então, tipo assim, a professora, por exemplo, eu estou na escola, a professora tem que entender como que funciona, como que aquela criança funciona. Tem algumas crianças que, às vezes, precisam até de um suporte, de um atendimento terapêutico junto, né? Dependendo de como ela está, ela precisa para auxiliar. Às vezes não. Então, assim, é interessante também conscientizar esses alunos em volta. Olha, essa criança, ela funciona assim, tem comportamentos que vocês não devem levar por esse lado ou por essa condição, porque a forma dela se expressar é diferente. Então, você tem que ter essa empatia e entender que o outro... comunicação clara, né? Isso, funciona de uma forma diferente que você. Legal. A forma que você entende não é a forma que ele entende. Então, é importante que a gente tenha essa comunicação muito aberta, muito transparente, né? E aí a gente vai para um outro ponto, que é eu, quanto mãe, quanto nós como pais, a gente precisa aceitar que existe um diagnóstico, né? Porque às vezes a gente fica, não quero aceitar, não é possível que meu filho é. E eu vou causando sofrimento nele, na família, não tem uma comunicação clara, porque parece que ao falar, meu filho, olha, seu irmão é autista, vamos trabalhar assim, é como se estivesse trazendo à existência uma coisa que você não queria e aquilo se torna, às vezes, maior do que deveria ser, né? É que é complicado, assim, muitas vezes, a partir do momento que eu descubro que tem a possibilidade, então existe aquela fase de negação, existe aquela fase do luto, até ter a fase que a mãe entende, só que assim, o importante é entender que independente da criança ter ou não ter o transtorno, ela não deixou de ser criança e ela nasceu assim por algum motivo. Olha, eu funciono diferente, ok, mas é nesse contexto que ela vai fazer diferença no mundo, da forma que ela é. Lindo, né? É isso mesmo. A gente tem que ter esse olhar, né, de que é especial e ter essa... passar pelo processo, né? Eu não estou falando de negar não é de negar, eu não estou falando que a gente não pode negar e se chatear, porque é um diagnóstico muito difícil, né? É muito difícil, é muito desafiador. A gente já imagina um futuro, como é que vai ser, qual vai ser o futuro do meu filho, qual é o nível dele. Eu acho que passa milhões de coisas na cabeça. Eu acho que o primeiro medo é esse mesmo, né? E agora? Quem ele vai ser? Ele vai ser alguma coisa? Ele vai conseguir ter uma vida dentro de uma normalidade? Ele vai conseguir ter um trabalho? Ele vai conseguir ter uma família? Ele vai depender de alguém a vida toda? Um irmão vai ter que cuidar do outro a vida toda, porque... Então, assim, é um mundo novo, na verdade, é uma língua nova, é um mundo novo, tudo novo, que você tem que olhar e realmente... Você até eu acho que acredito que, assim, que a família também precisa de uma ajuda. No método ABA tem alguma coisa com a família? Normalmente, assim, tem orientações, né, dentro do método para aprender a lidar. Mas existe, sim, a necessidade de alguns pais precisarem de um apoio psicológico também. Sim. Porque ele é normal, às vezes, entrar nessa questão de não aceitação, e ele sair dessa não aceitação, desse luto, para ele enxergar a criança e ver que ela precisa de ajuda. Né? E essa ajuda tem que partir dele. A ajuda é levar essa criança para uma intervenção, para ela se desenvolver, né, da melhor forma. E assim, esse desenvolvimento é de cada um. Não pode se dizer, mas essa daqui se desenvolveu até tal X idade nesse marco, essa não. Então, é a questão de sair desse contexto e buscar. E muitas vezes a ajuda psicológica também para os pais é importante. Uma ajuda psicológica com um profissional, não com o Dr. Google, né?
Isso aí. Conhecer sobre o processo é importante. Uma coisa que o pessoal faz muito, e que você está falando que é interessante, as pessoas pesquisam muito. Hoje a informação é muito aberta. Isso é válido. É válido você ir buscar a informação, mas você não ficar mapeado nisso, porque assim, tem muitas informações que às vezes são achismo, não são verdadeiras. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa realmente confiar é no terapeuta, no médico e buscar aquele profissional que está atendendo. Ah, mas eu li isso. Ah, você tem dúvida? Discute com o terapeuta, vai lá e pergunta, olha, eu fiquei com essa dúvida porque eu escutei falar sobre isso. Ele vai saber te orientar. Né? Então, assim, o melhor caminho se ele está me dando essa orientação e a gente está trabalhando como uma equipe, então eu vou seguir até a hora que a gente vê assim, olha, eu não estou sentindo evolução e ter essa devolutiva, e olha, o que a gente poderia fazer? E dentro da equipe se ajustar, porque entra nessa questão, né? Além de cada criança ter esse desenvolvimento, cada terapeuta tem o seu olhar e você não seguiu, como que você vai saber? Eu vi sobre o que o outro está falando, mas ele não está sendo atendido pelo outro. Até porque cada criança é única, né? Tem as suas particularidades, tem o seu ser único. Então, o que funciona para um não funciona para outro, o que deu certo com um não deu certo com o outro. Sim. Eu acho importante a gente entender que é um processo de luto, um processo de aceitação, passar por ele, viver ele, se reerguer e falar, bom, ok, então vamos encarar aqui, né? Eu tenho um filho que tem uma demanda maior e ele precisa da minha ajuda, então agora eu vou ajudar. E entender que dentro de eu tenho mais de um filho, eu não posso só focar naquele, saber que vai demandar mais, mas eu não posso ser exclusivo porque eu tenho outras crianças que também demandam, né? Sim. E aí a gente vê alternativas, né, para poder também suprir isso nas outras crianças. E aí você pode tirar um dia de cada filho, passar uma hora brincando com um, conversando com o outro, sempre com essa conversa, esse diálogo aberto sobre o que acontece, do ser diferente, do aprender diferente, do ter um tempo diferente, mas nunca também deixar de lado os outros para que não haja ali uma frustração, mas que haja uma parceria, né? Nós somos uma família, somos uma equipe, nós vamos vencer juntos. E saber que é possível, né? É possível essa criança crescer e ter uma vida tranquila. É possível. A terapia está aí para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Essa intervenção é importante porque ela precisa desse desenvolvimento e vai depender do desenvolvimento também muito individual dela, né? Mas assim, o que toda criança precisa é ser acolhida pela família, ela se sentir amada. Isso faz muita diferença, independente. Então, assim, você trazer esses irmãos também para eles entenderem, para eles estarem fazendo essa interação. Muitas vezes a criança vai sempre, vamos supor, ela tem aquele apoio dos irmãos, ela está mais conectada com os irmãos, porque muitas vezes eles têm aquela questão de afinidade. E se é até mais fácil você colocar elas em outros ambientes quando ela tem irmãos que estão mais acostumados, né? Isso, com essa questão. Legal. Bom, que importante, né? Muito válido. Eu acho que esse é o caminho. Até pontuei porque até conheço um caso, né, que a mãe não aceitou e aí a criança tinha as suas dificuldades, daí ela deixava a criança no celular, na televisão, no celular, e aí o que era já agressivo se tornou pior, né? Porque não teve intervenção. Não teve intervenção, na negação não teve intervenção e acabou que a criança às vezes perdeu ali no seu desenvolvimento por não ter tido essa intervenção. Porque a gente fala assim, quando a gente fala de marco de desenvolvimento e de fala, a gente fala muito de maturação, né? Essa maturação tanto auditiva quanto essa maturação neurofuncional. Então, tem fases que é a fase que você fala, agora eu tenho que ensinar que as sinapses dele estão muito altas, é agora que a gente tem que colocar ele para aprender. E quando a gente perde essa janela, né, que normalmente vai até os 5 anos, assim, é uma janela muito importante que a gente não pode deixar passar, que é onde ele está mais aberto para aprender tudo que você colocar para ele. Que importante, né? Então, é por isso que quanto antes você descobrir, quanto antes você levar e você buscar esse tratamento é importante. Legal. Muito bom. Foi rapidinho, né? Mas é para deixar assim, um gostinho de quero mais. A gente ainda vai falar, vai ter outros podcasts para aprofundar um pouquinho mais essa questão do autismo. A Márcia preparou um material, né, que a gente vai deixar disponível aqui no link desse vídeo para você. E obrigada.
Foi muito legal, foi muito rico o nosso bate-papo. Muito bom mesmo. É muito importante mesmo a gente ter essa interação e falar. Porque muitas vezes o pessoal, eu vejo que chega lá na clínica, né? Nossa, minha criança não fala, mas assim, a gente fala assim, gente, linguagem é muito mais do que só eu falar. Sim. Linguagem é ele, por exemplo, eu vou ter, deu férias, tem que sair, independente de questão de, mas ele tem uma rotina com terapias, não, ele precisa, porque ele precisa, por exemplo, eu quero uma areia, eu fui para uma praia, eu pisei na areia, eu senti na areia, privar, eu né? vi, legal. então assim, isso tudo você cria uma rede, quando você puxa na sua memória uma palavra ou algo, você não lembra só da palavra o que é, você vê todo o contexto dela, então linguagem é tudo isso, é você criar essa interação, tipo, no pegar, no paladar, em todos os 5 sentidos, no ver. Então, a criança, é que nem a gente está falando, ter essa interação com o mundo, a família levar e ela ter esse convívio, esse tempo, né, de descanso também em família é muito importante. Olha aí. São muitas questões, foi muito bom. Obrigada, Márcia, por esse bate-papo tão legal. Aqui na descrição do vídeo vai ter todo o material que ela deixou auxiliar aí para você poder ler, tirar suas dúvidas. Vai ter o contato da Márcia também, que trabalha, né? Ela tem essa especialidade, então se você quiser entrar em contato com ela, tá ali os canais de comunicação aqui na descrição desse vídeo. E é isso, né, Val? Muito obrigada, Márcia. Obrigada, prazer estar aqui. A gente que agradece, foi realmente bastante rico e a gente conta com você mais vezes, tá bom? Com certeza. Obrigada. Vamos aprofundar mais nesse assunto. Sim. E aí, se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta ou queria sugerir alguma coisa dentro desse tema, desenvolvimento de fala, autismo, pode mandar aqui nos comentários que a gente vai acolher tudo isso aí para a gente produzir um conteúdo bem rico para você, tá bom? Deus abençoe, gente, uma boa semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.